Olá, tudo bem? Eu estava lendo o livro do profeta Daniel, especialmente o capítulo 7, e achei fascinante o que diz sobre os 4 animais, e especialmente o quarto animal, muito misterioso. Você gostaria de saber quais são esses animais? E quais são os segredos que envolvem eles? Eu gostaria de te convidar a estudar e desvendar o mistério desses animais. Mas antes, vamos fazer uma oração? Se puder, feche os seus olhos, abaixe a cabeça e ore comigo. Senhor Deus, que habita nas mais alturas dos céus, queremos te pedir a unção do teu Espírito Santo sobre esse estudo, Senhor Deus. Que esse capítulo 7 de Daniel possa ser desvendado, Senhor Deus, e o teu Espírito Santo possa abrir nossa mente para entender, Senhor Deus. Seja com todos os que estão assistindo esse vídeo, Senhor Deus. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Daniel 7 apresenta uma sequência de 5 reinos, sendo o último o reino de Deus. O capítulo se divide em 2 sessões. Uma é a visão, Daniel 7, de 1 até o 14. E a outra é a sua interpretação, Daniel 7, o versículo 17 até o 27. Os 4 animais que aparecem na visão representam 4 reinos que se levantarão da terra, Daniel 7, 17 e 23. Uma leitura detalhada do livro mostra a similaridade entre as visões e sonhos descritos nele. Informações sobre esses reinos aparecem em 4 capítulos de Daniel. Daniel capítulo 2, 7, 8 e o capítulo 11. Eles descrevem a ascensão e queda sucessivas desses reinos, que culmina com a manifestação e o estabelecimento do reino de Deus. A repetição do reino de Deus em cada capítulo sugere que os outros reinos mencionados também são recorrentes, de modo que cada bloco se apresenta como uma repetição acrescida de novos detalhes e ênfase em relação ao bloco anterior. Assim, tem sido praticamente unânime a posição de que Daniel, o capítulo 7, corresponde simetricamente ao capítulo 2, acrescido de novas informações. Daniel 7 se assemelha intimamente com Daniel 2. Os 2 capítulos relatam uma visão que é seguida por uma interpretação. Nos 2 aparecem 4 elementos que, obviamente, seguem um ao outro cronologicamente, alcançando o clímax escatológico, o estabelecimento final do reino de Deus sobre a terra. Agora, vamos ler Daniel, o capítulo 7 e o versículo 4. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. O primeiro animal representa o reino da Babilônia, cujo rei mais conhecido foi Nabucodonosor. Em Daniel 2, este reino é representado pela cabeça de ouro da estátua que o rei viu em sonhos, por ter sido considerado o reino mais rico de todos os tempos. O leão é considerado o rei dos animais, e a águia a rainha das aves. Esse animal é um leão que tem asas de águia, representando rapidez de conquista. Mas diz a profecia que suas asas seriam arrancadas, ou seja, seu poder seria retirado. Esse império, Babilônia, durou
de 605 até 539 a.C. Agora vamos ler Daniel 7, só que agora o versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levanta sobre um de seus lados. Na sua boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Eles diziam: levanta-te, devora muita carne. O urso representa o segundo império mundial, o império dos medos e dos persas. Houve uma união entre a Média e a Pérsia, e assim eles conquistaram o mundo, tirando o poder de Babilônia, penetrando em seus muros, no espaço aberto por onde entrava um rio, que havia desviado o curso, representando pelo peito e braços de prata na estátua do capítulo 2. Este reino de muita crueldade, como diz o texto, levanta-te, devora muita carne. Por isso, as 3 costelas em sua boca, pela voracidade na conquista da Líbia, Egito e Babilônia. Quando diz que um dos seus lados se levantou primeiro, quer dizer que a Pérsia se destacou primeiramente. E depois eles se uniram, criando mais forte e força, e dominaram o mundo. O urso com 3 costelas na boca, esse império era os medos e os persas, e durou de 538 até 331 a.C. Vamos ler agora o versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Se o leão tinha 2 asas, representando a rapidez de suas conquistas, o que não dizer do terceiro império? A rapidez de conquista do leopardo seria muito maior. As 4 asas, a rapidez das conquistas, foi a rapidez com que o jovem Alexandre o Grande, o grande estrategista militar, que conquistou o mundo com suas armas de bronze, representando na estátua pelo ventre e coxas de bronze. Muito jovem, porém Alexandre, depois de uma noite de muita orgia e bebedeira, morreu, sendo sido substituído por seus 4 generais: Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Por isso, as 4 cabeças vistas por Daniel neste animal. Percebemos com isto a riqueza dos detalhes que a profecia representa. Os símbolos descritos há milhares de anos atrás aconteceu exatamente como previsto. Esse império, a Grécia, durou de 331 até 168 a.C. Agora, vamos ler Daniel, capítulo 7 e o versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Qual será o significado deste animal? E o que representa esse chifre notável? O que isso tem a ver com a minha fé, a minha vida? Daniel também teve esta curiosidade. Daniel, capítulo 7, versículos 19 e 20. A verdade sobre esse animal
irá surpreendê-lo. Também, este animal causou especial espanto em Daniel. Por isso, o chamou de terrível e espantoso, muito violento, com seus dentes de ferro, despedaçava e devorava suas vítimas. Este reino teria também muita concentração de poder. Por isso, os 10 chifres. Em Daniel, capítulo 2, esse animal é representado na estátua pelas pernas de ferro. Foi no período do Império Romano que nasceu Jesus. Somente em mencionar os seus imperadores, César, Herodes e Nero, vem à mente imagens de muita violência e crueldade. Foi nessa época, com a finalidade de encontrar o recém-nascido Jesus, que Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Mais uma vez a história comprova a veracidade da profecia. Na visão desse animal, Daniel faz menção especial aos 10 chifres, que é relacionado aos 10 dedos dos pés das estátuas, que na história representam as 10 nações que originaram a Europa: anglos, Inglaterra; burgundos, Suíça; francos, a França; germanos, Alemanha; érulos, sul da Itália; lombardos, norte da Itália; ostrogodos, Áustria; suevos, Portugal; vândalos, sul da Espanha; visigodos, norte da Espanha. Esse império, Roma, durou de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Agora vamos ler o versículo 8. Quando, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homens, e uma boca que falava com insolência. Mais um chifre surgiu entre aqueles 10 arrancados. Com isso, 3 para dar lugar a este que começou pequeno, mas se engrandeceu muito, com um aspecto bastante assustador, pois tinha olhos e boca de homem, e falava com arrogância, proferindo blasfêmia. A continuação do relato profético revela, além do aspecto político, Roma pagã, o animal, um forte aspecto religioso desse chifre pequeno, principalmente no que diz respeito a esse chifre, Roma cristã, que surgiu dentre os 10, derrubando com isso 3 deles. O texto revela uma lista de intenções e realizações que este chifre, este poder, faria e fez, revelando assim a estratégia satânica em se estabelecer como um poder em oposição a Deus. Baseado em Daniel capítulo 7, Daniel 8 e Apocalipse capítulo 18. Ele devorará toda a terra, objetivo global. Fará a terra em pedaços, pisar a terra aos pés, fará guerra aos santos, de acordo com Apocalipse 14, versículo 12. Santos são aqueles que guardam os 10 mandamentos. Proferirá palavras contra o Altíssimo. O Altíssimo é o próprio Deus. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Cuidariam em pisar na verdade, a verdade dos 10 mandamentos, mudando-o. Engrandecerá até o príncipe do exército.
atentariam contra a vida de Jesus, o príncipe, jogará a verdade por terra. Daniel 8, o versículo 12. Qual seria essa verdade que ele jogará por terra? A verdade sobre Deus, sobre Jesus, o Espírito Santo, a Santa Bíblia e os 10 mandamentos. Isso aconteceu no passado, acontece ainda hoje e continuará a acontecer no futuro. Agora, vamos ler o capítulo 8, o versículo 25 e 26. Por sua astúcia, nos seus entendimentos, fará prosperar o engano no seu coração. Se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Perseguição religiosa, inquisição, morte aos cristãos no fogo. Fará prosperar o engano, destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. A literatura eclesiástica está repleta de exemplos, de declarações arrogantes e blasfêmias do papado. Alguns exemplos típicos são encontrados numa grande obra enciclopédica escrita por um teólogo católico romano do século XVIII. O Papa é de tão grande dignidade e tão em excelso que não é um simples homem, mas como se fosse Deus e o vigário de Deus. O Papa está coroado de uma coroa tríplice, como Rei dos céus, da terra e das regiões inferiores. O Papa é como se fosse Deus na terra, único soberano dos fiéis de Cristo, chefe de reis com plenitude de poder, a quem foi conferido pelo Deus onipotente. A direção não é só do reino terrestre, mas também do celestial. O Papa tem tamanha autoridade e tanto poder que pode modificar, explicar ou interpretar até as leis divinas. O Papa pode mudar a lei divina, visto que seu poder não é de homem, mas de Deus. E ele atua como vice-regente de Deus na terra, com amplo poder de atar e soltar suas ovelhas. Qualquer coisa que se diga que faz o próprio Senhor, Deus e o Redentor, isso faz seu vicário, contanto que não faça nada contrário à fé. Traduzido de Lúcio Ferraris, Papa II, Prompta, Biblioteca, volume 6, página 25 e 29, citado em CBASD, volume 4, página 914 a 915. Agora, vamos ler Daniel 7, o versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O contexto requer entender a lei como a lei de Deus. O segundo dos 10 mandamentos foi eliminado, a proibição e veneração de imagens. E o quarto mandamento, o mandamento do sábado, foi trocado pela observância do domingo. Os tempos e a lei de Deus
não seria profeticamente significativo o poder designado como chifre pequeno tenta mudar as leis e os tempos humanos. Uma ilustração clara de um tempo de Deus é seu sábado. Qualquer tentativa por parte de um poder terreno de mudar o sábado do Senhor é também uma tentativa de mudar sua lei, cujo centro é o próprio sábado. Os santos são o povo de Deus, em geral, não pessoas piedosas, especiais, que devem ser veneradas, porque podem intervir em favor dos vivos que estão na terra. Êxodo 19:6 e Filipenses 1:1. A perseguição dos santos aconteceu, por exemplo, por tê-los atormentado e executado como feiticeiros e hereges. Veja o caso dos valdenses e dos huguenotes. Em Daniel 7, versículo 25, na última parte, vemos que os santos do Altíssimo seriam perseguidos por tempos e metade de um tempo. Isso começou, como já vimos, com o decreto de Justiniano em 538 depois de Cristo e terminou no fim do domínio papal em 1798. Lugares ermos como os vales do Piemonte e as sólidas montanhas dos Alpes e mesmo a América. Durante a supremacia papal, diferentes povos foram usados no esforço de destruir o fiel povo de Deus. As páginas da história estão manchadas com sangue de amargas perseguições, impiedosos massacres. Tudo isso não foi em vão. Ao contrário, o sangue dos mártires foi semente da igreja. O método de expressão usado por João, como por Daniel, é um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 12, 14 e Daniel 7, 25. Também Daniel 12, 7. Um tempo é um modo hebreu de expressão para um ano. Daniel 4, 16 e 11, versículo 13. A conclusão é clara e convincente. Um tempo seria um ano ou 360 dias. 2 tempos seriam iguais a 2 anos ou 720 dias. Meio tempo igualaria a meio ano ou 180 dias. O total é 1.260 dias. A expressão 42 meses chama atenção. Um mês profético consiste de 30 dias. Assim, 42 meses multiplicado por 30 daria 1.260 dias, ou anos. Autoridades bíblicas concordam que, em profecia, um dia representa um ano, começando com o decreto de Justiniano, de 538 depois de Cristo. O período nos leva até 1798. A profecia bíblica predisse não apenas o surgimento do papado, mas também sua queda. Este poder, que pretendia falar em nome de Cristo, estava na realidade falando contra ele. Todos os reformadores, sem exceção, falam dessa igreja apóstata como o anticristo. A palavra anti significa contra, rivalidade ou suplantação. O papismo preenche ambas as ideias, como os fundadores da reforma do século XVI tão habilmente mostraram, mas o poder arrogante e blasfemo estava se aproximando do fim, no período que lhe foi permitido dominar, e os acontecimentos
políticos estavam trabalhando para o seu colapso. Napoleão, um dos mais poderosos figuras da história, começou depressa a mudar a face da Europa. Foi durante as guerras napoleônicas que a cabeça papal dessa besta heterogênea foi como que ferida de morte. Verso 3. Se alguém leva para cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Verso 10. Em 1798, o general Berthier, de modo algum, um general forte, aprisionou o Papa Pio VI. Esse Papa ficou exilado até a sua morte. Um ano depois, durante esse tempo, não houve Papa reinante. Com que notável precisão cumpriu-se de modo cabal o período profético de 1260 anos. Agora, você tem se preocupado com sua salvação? Você tem buscado o conhecimento da palavra de Deus? Ou você tem vivido despreocupadamente, como muitos, não dando importância às questões religiosas? Se for essa a sua situação, não viva mais assim. Comece agora a se preocupar com a sua salvação. Estude a Bíblia. Relacione-se mais intimamente com Deus. E gostaria de te convidar para fazer uma oração. Senhor Deus, queremos que Tu possa fazer parte das nossas vidas. Ajude a mudar nosso modo de vida. Ajude, Senhor Deus, a nos preocupar com a salvação. Ajude, Senhor Deus, a ler mais a Bíblia, Senhor Deus, a buscar mais a Ti, o único Deus verdadeiro. Não deixe que a gente caia no engano desse chifre pequeno, Senhor Deus, ou que o mundo nos arraste e nos deixe cegos para a sua verdade. Seja com todos os que estão assistindo esse vídeo, que o Espírito Santo possa ser com cada um deles, Senhor Deus. Trazer eles para junto de Ti, o Deus verdadeiro, e para a Sua palavra, a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê um like, ative os sininhos e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. E que Deus abençoe a cada um de vocês.